Adorada e odiada, temida e admirada, misteriosa e para alguns asquerosa. As cobras enchem de temor e fascínio os seres humanos em todas as culturas do planeta. Esta é a história de um dos animais mais controversos da natureza. Mas antes, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Observatório da Natureza para receber outros vídeos como este. O estudo dos répteis e anfíbios é chamado de herpetologia, do grego herpeton, ou aquilo que rasteja. De fato, as cobras, também chamadas serpentes, têm duas características. Todas são carnívoras e todas são répteis da ordem Squamata, mas que não têm patas, portanto da subordem Serpentes. Atualmente, estima-se uma variedade de 2.900 espécies de cobras que só não estão nos círculos polares. Elas podem ser encontradas inclusive em 4.900 metros de altura na cordilheira do Himalaia e apenas estão ausentes da Antártida e algumas ilhas, apesar que serpentes marinhas habitam muitos oceanos. Cobras podem ainda ser confundidas com outros vertebrados sem patas que não são cobras, como as cecílias, que são anfíbios, e os lagartos sem pernas, como a cobra de vidro, que não é tecnicamente uma cobra, e sim um lagarto. Os fósseis de cobras não são tão fáceis de serem encontrados, mas já são cobras com toda a especialização que conhecemos neste animal. Uma cobra marinha foi achada nas rochas do Cretáceo, hoje no Museu de Beirute, no Líbano. Outro fóssil destes foi encontrado na Cisjordânia, de um animal de 1 metro e também com vestígios de pernas. Nas rochas do Cretáceo da Argentina foi encontrada uma serpente que ainda tinha marcas dos membros posteriores. Ela ganhou o nome de Najash, em referência a Nahash, a serpente que tentou Eva a comer o fruto proibido na Bíblia. E tinha pernas, pois a maldição sobre ela decreta que, a partir de então, ela rastejaria para lembrar a todos que foi o instrumento pelo qual o tentador se disfarçou e levou os pais da raça humana ao pecado. De fato, Bíblia e registro fóssil concordam que as cobras já tiveram pernas. Na verdade, algumas ainda mostram o vestígio dos membros perdidos em seu corpo ou esqueleto. A superfamília Boidae, por exemplo, que inclui as jiboias, tem nesta poderosa cobra arborícola um exemplo de patas vestigiais, uma pelvis e um fêmur rudimentar termina em esporas externas ao corpo. As esporas do macho são maiores e ele usa para massagear a fêmea durante o acasalamento. A cabeça triangular desfaz o mito de que esta é uma característica de cobras venenosas, pois a jiboia não é venenosa. É uma constritora, ou seja, mata apertando. Há um debate se a presa morre por não poder puxar o ar para os pulmões ou morre porque o fluxo de sangue é impedido. E assim, a pressão e falta de ar nas células sucumbem com o animal. Qualquer que seja, a técnica é uma amostra de como, apesar de não ter patas, cobras podem não apenas escalar, como também caçar, apertar e engolir presas muito maiores. Ela desloca a mandíbula e o corpo maleável e engole tudo inteiro. A mandíbula está conectada por tendões elásticos e também é dividida entre si para poder alargar. A papa-ovos da África é especializada em comer desde ovos de aves, répteis e até de outras cobras.
Cobras têm entre 200 e 400 vértebras e seu corpo precisou adaptar-se à forma longa e cilíndrica. Por isso, cobras têm pulmões esquerdos atrofiados ou inexistentes e respira só com um pulmão. Órgãos como rins são colocados no corpo um na frente do outro, e este corpo sinuoso é puro músculo, que pode se mover das mais diferentes formas de rastejo, inclusive planando no ar, como a cobra voadora das grandes florestas tropicais da Ásia. Para fugir, ela se joga no ar de uma árvore para outra, mantendo uma forma sinuosa e deslocando as costelas para aumentar a capacidade de planar de seu corpo. A maioria das cobras tem em torno de 1 metro. Leptotyphiops carlyi, de 10 centímetros, e as maiores, a piton e a sucuri, entre 6 e 7 metros. A sucuri é da América do Sul e uma palavra indígena para grande cobra, enquanto o termo anaconda veio de fora do dialeto tamil do sul da Índia e significa matadora de elefante. A sucuri é aquática, pode devorar capivaras, jacarés, aves, ficando submersas até 30 minutos. Do outro lado do mundo, a superfamília Phytonidae, a piton reticulada, disputa os rios com os crocodilos e come de roedores a primatas. Mas a serpente mais assustadora já existente na pré-história foi a Titanoboa, com quase 13 metros de comprimento, que deve ter tido hábitos aquáticos como a sucuri dos dias de hoje. Os primeiros fósseis desta gigante foram encontrados numa mina de carvão da Colômbia, estimada das camadas do Paleoceno, onde antes havia uma grande floresta úmida e quente. A infraordem das Escolocofídeas é um grupo de cobras que vai de 10 centímetros até 1 metro, muito conhecidas como cobras cegas. O nome do grupo significa cobra-minhoca, pois elas realmente se parecem com tais vermes e têm um estilo de vida subterrâneo. Já o nome popular se deve aos seus olhos incomuns que ficam sobre as escamas da cabeça. O interessante é que vivem de comer cupins, formigas e suas larvas rastreando o rastro químico destes insetos. A família Tropidófila tem pequenas cobras que vivem em bromélias e flores nas árvores. Quando em modo de defesa, se enrolam e sangram voluntariamente pelos olhos, boca e nariz. A família Anilius tem um só exemplar, a farsante cobra coral falsa, já que a verdadeira cobra coral é muito venenosa e deixa claro por suas cores para não se meter com ela. Seu colorido é incrível, a coral verdadeira é uma serpente de hábitos subterrâneos e muito mortal. Já a serpente asiática das videiras tem um colorido de verde e pode adotar uma forma que imita ramos de plantas. A serpente corredora azul tem tons reluzentes. A serpente jarreteira também tem cores muito incomuns. O piton verde tem uma cor de esmeralda, mas também existe em tons amarelos e marrons que podem variar durante a vida dele. Há cobras com cores iridescentes, inclusive em tons de arco-íris, como a serpente arco-íris do sul do Japão. O mesmo ocorre com a jiboia da Amazônia, que reflete o sol com iridescência como um prisma. O mundo da moda humana tem muitas vezes imitado os padrões das cobras, pois reside nesses padrões uma beleza fatal que nós admiramos. A superfamília
Caeonophidia inclui 80% de todas as espécies de cobras em várias famílias diferentes. A família Viperidae inclui as víboras venenosas, nome latino que deriva do fato que a maioria delas são ovovíparas, ou seja, carregam dentro de si os ovos que eclodem e dão à luz a filhotes prontos. Ao contrário de outras cobras que são ovíparas. Todas têm um engenhoso par de presas ocas para injetar veneno que giram para trás num pequeno osso da mandíbula que permite que elas fiquem guardadas, dobradas no céu da boca da cobra, envoltas numa bainha membranosa. As presas podem ser giradas independentemente e no golpe a boca se abre 180 graus e quando fecha, as glândulas pressionadas liberam o veneno. As glândulas de veneno dão a aparência triangular da cabeça das víboras, o que levou à ideia errada de que cabeça triangular é igual a cobra venenosa. Mas isso, como já vimos, não é verdade. As víboras podem regular a quantidade de veneno que injetam, mas demoram um bom tempo para fabricar depois que ela gasta o seu estoque de veneno. Às vezes nos perguntamos por que algumas cobras têm que ser tão venenosas, mas o fato é que suas presas são rápidas e como elas não têm membros para segurá-las, a estratégia é um poderoso veneno que mate ou paralise rapidamente a vítima e, por fim, que vá digerindo a refeição, já que elas engolem tudo inteiro. Em alguns casos, a vítima até foge, mas o veneno deixa um rastro químico que é seguido pela cobra que encontra a vítima. As víboras também rastreiam suas presas com órgãos sensoriais de calor que detectam a radiação térmica de animais de sangue quente. O infravermelho é captado e enviado ao cérebro, que sobrepõe com as imagens captadas pelos olhos, que têm pupilas em fenda, que regulam para diferentes níveis de luz, e as faz especialistas noturnas. Víboras são tão bem sucedidas que existem em desertos ou florestas, em árvores ou no solo, e até mesmo como a boca de algodão, que é uma espécie semiaquática da América do Norte. No Brasil, temos, por exemplo, a jararacuçu, uma víbora de 2 metros, cujo veneno pode matar 16 pessoas. A jararaca, um pouco menor, é uma exímia camufladora com seus diferentes padrões de cor que se confundem com o solo e folhagens da mata. Também temos a cascavel, que a cada troca de pele adiciona um anel no seu guiso de queratina ao final de sua cauda. Músculos agitados 50 vezes por segundo produzem um som intimidador que serve para a cobra avisar que está em modo de defesa. E também temos a urutu, que pode chegar a 2 metros e é uma das serpentes mais temidas do Brasil e da Amazônia. A víbora de chifres do Saara se camufla, oculta-se na areia e espera até uma presa passar por sua frente, e para que seja vítima do seu bote na velocidade de um relâmpago. A superfamília Elapoidae compreende algumas das cobras mais venenosas do mundo. A grande família de cobras corais estão entre elas e a taipã da Austrália, que tem um dos venenos mais fortes entre todas as cobras. Assim como as serpentes marinhas são muito venenosas, com tal capacidade para paralisar os rápidos peixes dos quais se alimentam nos recifes. Sua cauda é em formato de remo e ajuda a caçar esses animais marinhos, mas ela volta à terra para colocar ovos.
Entretanto, a mais icônica serpente é a Naja. No Antigo Egito, ela era símbolo do deus protetor dos faraós, o Ureus. A Naja, cuspideira da África do Sul, tem listras brancas em sua cabeça negra. Ela se defende cuspindo seu veneno até 2 metros de distância, que pode deixar o atacante cego. As espécies cuspideiras têm uma fenda nos dentes por onde o veneno é espirrado. A Naja indiana é fácil de reconhecer pelo desenho dos olhos falsos na parte de trás do seu capuz. A cobra-rei é um tipo de naja gigante com uma média de 3 a 5 metros. A maior identificada chegou a 5,85 metros. Sua distribuição vai desde a Índia até o Sudeste Asiático. Ela é o rei das cobras porque se alimenta de outras cobras, inclusive de outras najas e de lagartos. É a única cobra que faz um ninho de serralha para os seus ovos e defende ferozmente o ninho. Ela se levanta e abre o capuz, silva com um chiado amedrontador e sua picada pode matar um humano em 30 minutos, o que geralmente ocorre apenas com os tais encantadores de serpentes. A cobra esteve presente em todas as religiões antigas. Na Índia, o deus Shiva é retratado sempre com uma naja e Vishnu está sempre reclinado sobre a naja. Ainda o festival de Naga Panchami promove a adoração da serpente tanto na forma de ídolos quanto do animal vivo, muitas vezes manipulado pelos encantadores de serpentes. Na verdade, a serpente é praticamente surda. Sua audição é adaptada para sentir as vibrações do solo, mas ela acompanha o movimento e é graças a isso que ela aparentemente dança com o encantador. Australianos falam da serpente arco-íris que trouxe um dilúvio. Povos da Mesoamérica adoraram o deus serpente emplumado e os dragões eram de certa forma um tipo de serpente. Minoicos e egípcios parecem ter adorado as serpentes a tal ponto que Moisés deu um sinal onde seu cajado transformado em cobra engolia as cobras dos magos do Egito. No Egito, o deus Ureus era o deus protetor do faraó e o recado que Moisés estava dando é que faraó estava desprotegido contra o deus dos hebreus. Mas a cobra sempre foi vista também como um símbolo do mal. A Grécia tinha diversas serpentes malignas, como a Piton, a Hidra, a Medusa e o Tifon. O Egito tinha Apófis, a Suméria Tiamat, e muitos relatos de serpentes do submundo ou serpentes aquáticas, como símbolos do caos e do mal, estavam presentes entre os nórdicos, os eslavos, os japoneses e os israelitas. Parece que há uma memória ancestral entre os povos, gravada com a ideia de um deus que destruiria a serpente pisando a sua cabeça. No deserto, os israelitas foram atacados por serpentes venenosas, descritas como abrasadoras. Moisés foi instruído a fazer uma semelhança desta cobra com uma serpente de bronze. Quando olhavam para ela, as pessoas eram curadas. Jesus citou esta história dizendo que ele era a referência daquela serpente de bronze. Abre aspas, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Mas por que Jesus se identificou com um símbolo da serpente, que em outros lugares também é um símbolo para o inimigo de Jesus? Porque quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Romanos 8,3 diz que ele teve que se fazer em semelhança de pecador como nós, e por isso foi reconhecido como um de nós, aparentava ser como um de nós, só que não tinha pecado. Mas tinha duas naturezas, divina e humana, como a serpente que era de bronze, uma liga metálica feita de 2 materiais, o cobre e o estanho. O homem e Deus
criaram algo novo em Jesus, que resistiu ao pecado, sofreu nossa dor e morte numa natureza como a nossa, todavia sem ceder ao pecado. E como um ser mais forte que gera o soro contra o veneno de serpentes, Cristo, em sua ressurreição sem pecado, criou em si mesmo o soro contra o pecado mortal que nos infecta. Por isso Jesus disse que quando fosse levantado sobre a terra, atrairia todos a si mesmo.